Fênix, a ilha. Capítulo 2. O avião estremeceu, inclinando-se para baixo, e Cal vibrou com a vista. Uma ilha coberta por uma densa floresta, exceto no centro, onde 3 picos de rocha bruta se erguiam agudos por entre as copas das árvores. Enquanto o avião descia, ele notou alguns grupos de edifícios e ruas estreitas que corriam entre eles. Mas o que realmente capturou sua atenção foi a longa faixa de praia arenosa, quase branca, contra o azul profundo e cintilante do oceano. A Ilha Fênix, finalmente. Um recomeço. Sua chance de um futuro. Estava ansioso para sair do avião e esticar as pernas. Esperava que os encarregados os deixassem nadar depois. Nunca havia estado no mar e imaginou como se sentiria ao mergulhar nas ondas depois daquela viagem longa e quente. Sentiria os olhos arderem quando as abrisse nas águas? O avião perdeu a altura. Tremendo e dirigindo-se para uma pista de aterrissagem próxima da praia, tocou o chão e taxiou até parar ao lado de uma área larga, pavimentada e muito negra, sob o sol do meio-dia. O ar sobre ela era tão quente que ondulava. Perto dali, junto a um grupo de palmeiras vergadas, havia um grupo de construções baixas, feitas de tijolos, como que agachadas na areia, parecendo tão robustas e metódicas como calços para a porta. Do prédio mais próximo, emergiram homens vestidos de soldados. Empurraram uma escada metálica em direção ao avião. Janice, disse um garoto pequeno e narigudo, cancele meus compromissos desta tarde. Vou ficar na sauna. O tagarela tinha passado o voo inteiro soltando piadas cretinas. Alguns dos outros o haviam xingado, com rostos tão duros e escoriados quanto as articulações dos dedos de Cal. Um dos passageiros se esticou pelo corredor e esmurrou a cabeça do garoto e, quando a cabeça dele deu um tranco para a frente, risadas maldosas encheram o fundo do avião. Cal se retesou, o pulsar constante começando quando suas mãos se fecharam. Esfregando a nuca, o garoto se voltou para Cal. Que voo turbulento, hein? Nunca mais viajo com esta companhia aérea. Cal não sorriu, nem fez cara feia. Apenas desviou o olhar, dizendo a si mesmo: não se meta onde não é chamado. Essa briga não é sua. Este era o fim da linha. A sua vida estava em jogo. Não podia jogar fora o futuro para proteger alguém que insistia em se suicidar à base de piadas ruins. Algo bateu contra a fuselagem, emitindo um ruído surdo. Um momento depois, a escotilha se abriu. Um homem alto e musculoso, usando um chapéu como o do urso Smokey, subiu a bordo, andando de um jeito afetado, e lançou a todos eles um olhar fulminante. Todos os 50 e tantos passageiros se calaram. O homem ergueu um braço enorme para o lado e apontou para a escada. Fora do avião, seus delinquentes! Vão, vão, vão! Cal se levantou de um salto, apertando a bolsa de lona junto ao peito, e se espremeu entre a inundação de garotos que espirravam do avião, descendo os degraus de metal e, lá fora, penetrando uma muralha tropical de calor úmido. Qual é o problema, seus delinquentes? Vão se comportar de maneira ordenada e andar em boa velocidade? Vão formar 4 filas quando eu mandar, e se eu ouvir alguém falar, vou queimar o pirralho como a uma guimba de cigarro, até não sobrar nem fumaça no vento. Agora, movam-se. Lá embaixo, no asfalto, os soldados gritaram e franziram o senho e apontaram, todos bombados como jogadores profissionais de futebol, músculo em cima de músculo, veias saltando ao longo dos pescoços, bíceps e testas. Vestiam-se identicamente, calças camufladas, enfiadas em botas militares pretas e brilhantes,
com camisetas pretas, sem manga, e tão apertadas que Cal conseguia ver o abdômen musculoso sob o tecido. Uns poucos usavam chapéus de sargento com abas largas. Pisaram duro e gritaram até que os adolescentes formassem 4 longas filas no pavimento. Fique frio, pensou Cal. Fique no meio. Não chame a atenção. Acima, o sol ardeu ainda mais quente do que ardera durante a longa viagem de ônibus pelo Texas e pelo interior do México, antes que eles embarcassem no avião. O ar cheirava a sal oceânico e a podridão dos pântanos. À direita estava o garoto narigudo. Apesar do caos, abriu um sorriso para Cal e se inclinou para perto dele, dizendo pelo canto da boca: "Belo comitê de recepção, hein?" Cal assentiu com um movimento de cabeça, mas não sorriu. Sorrir num momento como esse seria quase tão aceitável quanto cantar numa aula de matemática. Os soldados gritaram, mandando-os endireitar as filas e se afastaram uns dos outros. "Larguem as malas! Levantem e estiquem os braços para o lado." Assim, um enorme soldado, na frente deles, fez a demonstração, levantando os braços até parecer o mergulhador mais musculoso do mundo, prestes a fazer um salto mortal triplo com botas militares. "Se ajeitem, seus delinquentes! Olhem a postura!" Todos se deslocaram enquanto os soldados mandavam que se apressassem. Um garoto ruivo na frente de Cal estava chorando. Um dos soldados gritou: "Abram o zíper das bolsas e depositem o conteúdo no chão." Cal virou a bolsa de ponta cabeça, derrubando roupas, seu kit de barbear e 2 fotos da família. Sua única outra posse bateu no chão com um estrépito alto e ali ficou, brilhando no asfalto negro como um sol, em miniatura. Havia ganhado a medalha de ouro quando tinha 11 anos, por ser o melhor pugilista de 40 quilos no país. Todas as dúzias e dúzias de troféus se foram, naturalmente, mas pelo menos ele conseguira manter aquela medalha ao longo dos anos. Fitou-a por um segundo, reunindo forças. Aguentaria firme. Esses soldados só queriam amedrontá-los. Eram como o lutador que parte para cima de você ao toque do primeiro sino, tentando acabar com sua autoconfiança. Você simplesmente não pode deixar um cara desses afetá-lo. Então, uma mão se fechou sobre a medalha de Cal e a levantou do chão. Erguendo o olhar, ele viu que esse soldado era mais baixo que os outros, porém mais musculoso. Um toco de homem com um chapéu de sargento instrutor. Franziu o senho para Cal. Cal recebeu o olhar dele com uma expressão vazia. Não tentaria enfrentar o olhar do cara de igual para igual, mas também não iria amarelar. "Não olhe para mim, rapaz. Olhe sempre em frente." O cara ergueu a medalha, fungou e a enfiou no bolso. "O que está fazendo com minha medalha?" perguntou Cal. O soldado o fulminou com o olhar. Continuou olhando. Depois, abriu um sorriso enviesado, sem nenhum humor. "Não se preocupe com ela, raio de sol. Ponha as mãos na cabeça e afaste os pés." Cal seguiu a ordem, mas a raiva se inflamou dentro dele e as juntas dos seus dedos começaram a latejar. Qual era a daquele cara pegando as coisas dele? O homem forte apanhou a sacola vazia de Cal, sacudiu-a e deixou-a cair. "Tem mais alguma coisa que eu deva saber? Drogas, armas, dinheiro, telefone, alguma coisa?" "Não." "Você quer dizer, não, sargento instrutor." "Não, sargento instrutor," respondeu Cal, com as palavras amargas em sua boca. O sargento instrutor revistou Cal da cabeça aos pés. Depois se agachou para vasculhar as coisas dele, sacudindo as roupas como a caça de algo antes de desprezá-las. Cal concentrou-se na tatuagem de caveira e nos ossos cruzados sobre o braço musculoso e bronzeado do soldado. Ele usava o braço esquerdo, Cal observou, era canhoto.
Uma faixa tatuada sobre o crânio da caveira dizia: "A morte antes da desonra." Aham, claro, pensou Cal, desejando que o sujeito devolvesse sua medalha de ouro. Agora. Fique com isto. O sargento entregou a Cal as fotografias, uma de sua mãe com um boné vermelho dos filhos e a arquibancada superior do bom e velho Veterans Stadium visível atrás dela. A outra era de toda a família. Papai no uniforme da polícia, mamãe sorrindo para a câmera e Cal, com 5 ou 6 anos, segurando firme na mão dos dois. O sargento instrutor vasculhou o kit de barbear e deixou-o aos pés de Cal. Coloca tudo isso de volta na sacola. Vamos, anda logo. Cal não se moveu. O sargento, que havia começado a caminhar ao longo da fila em direção a mais alguém, voltou-se para fitar Cal. Eu disse, anda logo. E quanto à minha medalha, sargento instrutor? O homem rosnou, os olhos brilhando. Foi de uma vez até Cal, os peitorais enormes chegando antes dele, e se inclinou tão perto do rapaz que a aba do chapéu se chocou contra o nariz dele. Cal olhou sempre em frente, sentindo o cheiro de suor e o calor que emanava dos grandes músculos do homem. Tá me desrespeitando, moleque? Ele não quis fazer isso, sargento instrutor, disse o garoto pequeno ao lado de Cal. O senhor tomou minha medalha, afirmou Cal. Sabia que era um erro, mas não pôde evitar. Aquele prêmio era o único símbolo de todo o êxito que já tivera na vida. Sua o quê? O cara bateu em Cal com o chapéu de novo. O garoto continuou a olhar para frente. Minha medalha. O sargento soltou uma risada na forma de um rugido. Por um segundo, Cal sentiu o alívio. Tinha sido apenas uma brincadeira, mas depois notou o vazio naquela risada e soube que havia cruzado algum limite estúpido e que agora pagaria por isso. Sargentos instrutores, gritou o homem, acho que encontrei um indivíduo. De todas as direções, vozes se ergueram. Um indivíduo? Onde? Um indivíduo? Não na Ilha Fênix. Agora estavam todos ao redor de Cal, gritando-lhe no rosto, nas orelhas e junto à nuca. Um indivíduo. Parece um indivíduo. Um exibido. Acha que está em Hollywood. Cal rilhou os dentes e continuou olhando para frente. Empurraram-no para fora da fila em direção a um trecho de asfalto cru. Frente! Gritou Caveiras e Ossos. Mãos empurraram Cal para o chão quente. Ele caiu e foi como espalmar as mãos numa frigideira sobre o fogo, mas não demonstrou. Quando ele disser frente, gritou alguém, você vai para o chão e começa as flexões, Hollywood. Era como se suas mãos estivessem derretendo no asfalto, mas Cal esforçou-se para excluir a dor do pensamento e entrou no ritmo. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. À sua esquerda, alguém riu. Os sargentos pularam. Qual é a graça, moleque? Acha que somos engraçados? Vá lá e junte-se a ele, palito. Não fui eu, sargento instrutor. Empurraram um garoto alto e muito magro para o chão. Cal o havia notado no avião. O cara que era todo sorriso enquanto trocava sinais com os outros colegas de gangue. Qual é seu nome, delinquente? Davis, sargento instrutor. Davis, você tem aproximadamente 2 segundos para calar a boca e começar a trabalhar. Ou vai desenvolver de maneira muito rápida a enxaqueca mais debilitante que já teve na vida. Para a linha de frente. Empurraram Davis para o chão, logo à frente de Cal. Ele ganiu e jogou para trás. O asfalto está queimando? Cal se ateve ao próprio ritmo. Para cima, para baixo. Para cima, para baixo. E viu um braço forçar Davis de volta para o pavimento. Finalmente, Davis começou a fazer flexões, os olhos fixos nos de Cal. Um deles,
marcado por lágrimas tatuadas. A tinta demonstrava a Cal que Davis havia assassinado 2 pessoas, uma para cada lágrima. Já os olhos afirmaram que, na visão de mundo de Davis, como membro de gangue, tudo isso, gritos, flexões, talvez até o asfalto ardente, era de alguma forma culpa de Cal. 2 indivíduos, berrou uma voz. O que fazemos em relação a isso? Que tal? Costas! Mãos levantaram Cal de sua posição e o jogaram de costas. Um rosto se inclinou sobre ele, gritando: quando ele disser costas, você deita e faz abdominais. Cal começou, ignorando a ardência do asfalto, tão quente que pensou que seu macacão poderia irromper em chamas. Mas, exercícios abdominais? Um pugilista podia fazer isso o dia inteiro. Cal já fazia 1000 por dia, só por força do hábito. Vai! Arrancaram Cal do chão, colocando-o de pé. Alguém gritou: quando ele disser vai, você corre parado. A voz estava tão próxima, tão alta, que era como se o cara estivesse dentro da orelha de Cal, com um alto-falante na mão. Cal moveu as pernas para cima e para baixo, correndo sem sair do lugar. Novamente, um exercício fácil. Não precisava de equipamento especial, de uma equipe ou de uma academia de ginástica para correr. Esta era uma das coisas que Cal pudera fazer em quase todos os lugares para onde fora enviado. Eu não fiz nada, cara, defendeu-se Davis, mal levantando os pés. Um dos sargentos se aproximou e lançou um tapa na nuca de Davis. Feche a matraca, folgado. Acabou de ganhar mais 1 minuto. Por quanto tempo vamos ter que fazer isso? Perguntou Davis. Outro tapa. 2 minutos mais do que antes de você fazer essa pergunta. Um dos sargentos apontou para as pernas longas de Davis, rindo. Cara, se eu tivesse pernas assim, processaria meus pais. Frente! Cal jogou-se no chão e recomeçou as flexões. E assim foi, de novo e de novo. Frente, costas, vai. Frente, costas, vai. O asfalto quente como fogo, o sol fervendo acima, os sargentos rindo e gritando e dizendo que, se havia algo que não suportavam, era um indivíduo. A cada vez que se encaravam, os olhos de Davis se cravavam aos de Cal. Que idiota, pensou Cal. Tudo isso. Os sargentos, seu próprio erro, a punição, a raiva de Davis, tudo. Tão idiota. Frente, costas, vai. Cal jogava os joelhos para cima e para baixo. Estava exausto pela longa viagem. Mal havia dormido nos últimos dias, e a fadiga, combinada com a fome e o calor, ferviam-lhe na mente como um caldeirão de sopa borbulhante, da qual, feito vapor, surgiam imagens. Brad Templeton, ele gritando, o juiz, a placa onde se lia "Você está deixando os Estados Unidos da América", os diversos bichos atropelados ao longo da estrada infinita que eles haviam percorrido de ônibus antes do embarque no estranho avião no meio do deserto mexicano. Frente! Cal se estateou na pose de flexão e começou a empurrar o chão. Seus braços tremeram com o esforço. Que seja, pensou Cal. Eles não vão me quebrar. Ele cerrou os dentes e continuou empurrando. A cabeça de Davis pendia entre os ombros e ele estava paralisado, no meio do caminho, entre abaixar e erguer-se, os braços tremendo. De repente, caiu de barriga no chão. Gritos encheram o ar. Ninguém mandou você parar. Motivação. Continua empurrando o indivíduo. Vamos lá, engraçadinho. Não estou ouvindo você rir agora. Davis ficou deitado sobre o estômago. Não consigo mais. Comece a empurrar agora. Isto é uma ordem. Não consigo, sargento instrutor, lamentou-se Davis. Levanta, disse Cal. Você consegue. Cale a boca, mandou alguém.
e a dor explodiu nas costelas de Cal. Ele grunhiu, mas continuou empurrando. Um deles havia lhe dado um chute, o que o pegou de surpresa. Gritos e flexões eram uma coisa, mas chutes? Isso era contra a lei. Ou pelo menos era nos Estados Unidos. Aqui era a Ilha Fênix. Davis lutou para fazer mais uma flexão antes de cair novamente. Sargentos o rodearam aos gritos. Está desobedecendo a uma ordem direta? Rugiu um deles acima dos outros. Não consigo mais fazer. Uma bota militar se chocou contra as costelas de Davis. Ele gritou e se encolheu numa bola. Cal viu o antebraço grosso de quem o chutara, e ali estavam a caveira e os ossos. As palavras "a morte antes da desonra", suspensas sobre Davis como uma piada sem graça, gravada numa pele bronzeada. Cal parou de empurrar. Deixe ele em paz! Uma mão o agarrou pelo cabelo, puxou-o para cima e depois o empurrou de uma vez contra o asfalto. O ar escapou de seus pulmões e a dor se espalhou por seu corpo. Costas, disse-lhe alguém. Dê uma de atrevido de novo e vamos descontar no seu amigo. Cal engoliu a dor e começou a fazer exercícios abdominais. Amigo? Davis quer me transformar na terceira lágrima dele. Não está mais na casa da mamãe, moleque, berrou um dos sargentos para Davis. Aqui tem que ralar de verdade. Eu lhe dei uma ordem, esbravejou o Caveira e Ossos. Tem exatamente 3 segundos para começar a empurrar. Ou vai ter insubordinação na sua ficha. Davis jazia enrolado no chão. 1. Levanta, pensou Cal. 2. Vai, cara! 3. O Caveira e Ossos deu mais um pontapé em Davis, que gritou e tentou rastejar para longe. Mas eles o puxaram, pondo-o de pé e gritando que havia desobedecido ordens diretas. Davis ficou frouxo no aperto deles, como um lutador que se levanta após permanecer nocauteado por 10 segundos contados. Se ele não quer seguir ordens, disse uma voz feminina, fria, suave e estranhamente lírica, levem-no à cabine do suor. Sim, primeiro sargento, gritaram os outros sargentos em uníssono. Um deles jogou Davis sobre o ombro e saiu num passo apressado em meio ao calor. Os gritos cessaram. Mãos arrancaram Cal do chão, colocando-o de pé. Demonstre respeito ao primeiro sargento. Sentido? Cal já vira filmes de guerra suficientes para saber o que isso significava. Endireitou a postura, braços ao lado do corpo, e fez o que imaginou ser uma continência. Uma mulher baixa e de pele muito escura o avaliou com frieza. Linhas salientes de cicatrizes, tão juntas umas das outras quanto soldados colocados lado a lado, marcavam as bochechas dela. Falando com um sotaque africano, disse: Não me saúde, jovem. Eu trabalho para viver. Reúna-se às fileiras. Sim, primeiro sargento, respondeu Cal, e baixando a mão, retirou-se rapidamente em direção aos outros garotos. Quando se aproximou do grupo, viu um jipe sair de uma das construções baixas, com 2 pernas longas penduradas atrás. Davis fora mandado à cabine de suor, fosse lá o que significasse aquilo. Cal esperava nunca descobrir. Enquanto tomava seu lugar nas fileiras, alguém pôs um pé no caminho e ele quase caiu. Mandou bem, Hollywood, disse um garoto. Outros sibilaram xingamentos. Mesmo sem olhar, Cal sabia que eram os amigos de Davis. Maravilha. Tudo estava simplesmente uma maravilha. Então, Cal viu a garota bonita na última fileira, fitando-o com grandes olhos cinzentos. Ele a havia notado dentro do ônibus no Texas e também durante o embarque no avião. Mas os encarregados separaram as garotas dos rapazes e só agora ele pudera realmente olhar para ela.
Parecia assustada, atordoada e esgotada, mas ainda assim permanecia bela, com olhos tristes, da cor do cascalho molhado, e cabelos longos, tão escuros quanto os da mãe dele haviam sido, embora uma mecha de branco puro descesse entre os cachos. Cabelo branco. E ela tinha o quê? 16 anos? Agora, ele estava de volta ao lugar, ao lado do menino baixinho, olhando para longe da garota. Teria visto preocupação no olhar dela? Lamentou não ter sorrido. Então, o absurdo da ideia o atingiu, e ele poderia ter rido de si mesmo. Sorrir para ela? Aquilo ali não era exatamente uma festinha na casa de alguém. Ainda assim, ela era muito bonita. Aqueles olhos, aquele cabelo. A sacola de cal tinha sido levada. Assim como a de todos, as fileiras que formavam estavam mais retas agora. Parece que tiveram tempo de ajeitar tudo enquanto eu me matava com os exercícios lá. Havia um espaço vazio onde o garoto ruivo que chorava estava. Cal relanceou para o lado e viu um vulto jogado debaixo das árvores. Devia ter desmaiado. Sentido! Gritou um sargento. Todos obedeceram. O primeiro sargento estava diante deles. Sejam bem-vindos à Ilha Fênix, meninas e meninos. Sou o primeiro sargento Oteca. Permitam-me explicar a realidade da situação, crianças. Andou lentamente para frente e para trás diante deles. Quando se voltou, Cal viu a pistola no cinto dela. Seus pais estão mortos. As palavras ecoaram na mente de Cal. Seus pais estão mortos. Ela estava falando com ele? Todos vocês são órfãos, afirmou Oteca. Todos nós? Pensou Cal. Morderam a mão que os alimentou e a sociedade os exilou. Vocês são o lixo de ontem. E, deste momento em diante, até seu 18º aniversário, pertencem a mim e também ao ancião, que ainda não estão prontos para conhecer. Não vou submeter os olhos dele a uma ralé tão mal lavada. A primeira sargenta fitou os olhos durante vários segundos, inspecionando as faces. Tiros soaram à distância. Não vão ter contato com o mundo exterior, declarou Oteca. Nada de telefonemas, nada de SMS, nem e-mails, nem cartas, nem notícias, nada de música, televisão ou internet. Ela passou a olhar severamente pelas fileiras. O mundo vai continuar sem vocês. Ninguém, lá fora, sabe onde estão. E na verdade ninguém liga. A Ilha Fênix é seu único lar. Gesticulou em direção aos outros sargentos. E nós somos sua única família. Ela falou com os soldados, que formavam uma linha e estavam com as pernas afastadas uma das outras, queixo erguido e mãos às costelas. Sargento Instrutor Parker, chamou Oteca. Por favor, demonstre minha sinceridade. O Caveira e Ossos ofereceu à formação um grande sorriso. Depois, caminhou ao longo da fila de sargentos, despejando no chão o conteúdo de uma sacola verde. Telefones celulares, tocadores de MP3 e games portáteis estalaram ao cair no chão. Um murmúrio baixo percorreu as fileiras. Isolamento, disse Oteca, e seus homens começaram a pisotear os dispositivos no chão. Telas se quebraram, telefones se romperam, iPods se torceram e se partiram em pedaços. Ao redor de Cal, adolescentes arfaram e gemeram, sibilaram e sussurraram, franziram o rosto e choraram. Para Cal, que nunca possuíra aparelhos eletrônicos, essa destruição não era particularmente preocupante, mas apenas mais uma numa sequência de sinais de perigo. O que o preocupava mais que tudo era a abertura do discurso da primeira sargenta. Oteca, todos vocês são órfãos.
Por que haviam trazido só órfãos? Pensou no chute que recebera, no tratamento áspero que haviam dado a Davis. Olhou discretamente ao redor. Aqui estavam eles, na Ilha Fênix, em algum lugar fora dos Estados Unidos e de suas leis. Estamos mortos para o mundo, tanto quanto nossos pais, pensou Cal. Essa gente pode fazer o que quiser conosco.